Então, nós vamos começar com a nossa terceira aula. E aí, hoje a gente vai finalmente falar como as crenças são formadas. Então, a gente já viu até agora, né? Você já aprendeu até agora como o aprendizado, ele é um processo. A gente falou sobre isso lá na primeira aula de introdução, que foi mais um boas-vindas, e para vocês entenderem que o processo de aprendizado, de fato, é um processo. Então, não espere que ainda hoje você já esteja aplicando tudo que você aprendeu. Então, primeiro a gente vai criar uma consciência do problema, depois a gente vai criar uma competência sobre aquele problema, para então a gente estar agindo de forma já inconsciente e competente, que é fazendo tudo o que a gente precisa fazer de forma automática, mas de forma positiva. Então, é sobre isso, foi sobre isso que a gente falou lá na primeira aula lá de introdução. E aí, na aula 1, propriamente dita, que foi a aula sobre a síndrome da Mulher Maravilha, a gente conversou sobre os aspectos que levam, com o passar do tempo, o inconsciente coletivo, né, esse inconsciente de hoje, coletivo, que vem de muitos anos atrás, no qual nós mulheres nos colocamos naquela posição da guerreira, da heroína, da mulher que resolve tudo, que pode resolver tudo e que vem perdendo o seu lado feminino e toda a parte da intuição e tudo aquilo que a gente tem de mais poderoso em nós. Então, a gente conversou sobre isso na segunda aula, né? Vamos dizer assim, na aula 1 propriamente dita da Mulher Maravilha. Na aula 2, a gente aprendeu sobre os vícios emocionais, inclusive um desses vícios emocionais a gente entendeu que é o vício do fazer, e ele é um vício que se repete durante gerações, e a gente ou a gente viu as nossas mães fazerem, no sentido de nunca terem tempo para nos, né, nos dar o olhar de atenção, e a gente repete essa mesma história, ou ele também está lá no nosso inconsciente, no sentido de que, e aí tem um link direto com a Mulher Maravilha, de que eu tenho que dar conta de tudo, eu preciso fazer tudo, se eu não fizer, quem vai fazer? Então, a gente conversou sobre esses vícios e hoje, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre as crenças, como as crenças são formadas. Então, aprender sobre isso vai abrir a nossa mente, né? Abre a sua mente para algo que você desconhecia. Então, você vai passar, né? Você vai mudar a forma como você via e enxergava e a forma como você agia. Você vai perceber que muito do que você faz hoje tem a ver com a forma da sua comunicação e por isso você age dessa forma e você gera novas crenças e essas crenças, elas são limitantes. E a gente vai aprender como fazer diferente. Então, tá bom, Vanessa, eu já aprendi, já sei que existe um passo a passo aí para que as crenças sejam formadas. Mas e aí? O que eu posso fazer com essa informação? Como eu faço para mudar isso? É sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. A primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é essa pirâmide, né, que a gente chama de pirâmide do indivíduo, não aquela pirâmide de Maslow, mas a pirâmide em que a gente observa que para que a gente possa fazer algo, a gente precisa ser. E aqui a gente dá esse destaque para o ser na base da pirâmide, porque é a sustentação que a gente tem que ter. E eu bato muito nessa tecla da identidade e que a gente não vai conseguir ter o sucesso que a gente quer, a gente não vai conseguir ter as conquistas que a gente quer de forma leve e próspera se a gente não se conectar com a nossa essência, não se conectar com a sua identidade, não se conectar com quem você é. Então, na base do ser, a gente pode entender aí que 60% é a nossa identidade. Tá, tudo bem, Vanessa. O que isso quer dizer? Quer dizer que você é imagem e semelhança do Criador. Logo, se você parte dessa premissa de que você é imagem e semelhança do Criador, a partir disso, você começa a entender que você merece, que você tem capacidade, que você é o eu sou, você é a pessoa que você é. Então você começa a criar mais forças, isso vocês vão ver mais pra frente, o quanto muda a sua postura no seu comportamento e quanto essa postura de comportamento vai fazer com que você crie crenças positivas. Então, se apropriar desse ser, né? Se apropriar de quem você é, com todas as suas qualidades, com todos os seus defeitos, e eu acredito que a gente está aqui nesse planeta para a gente melhorar e evoluir. Então, se você tem dificuldades, se você tem problemas, a gente não tem que enterrar eles debaixo do tapete, né? Esconder lá a sujeira debaixo do tapete. Mas olhar para isso com carinho, né? Para que a gente possa fazer, então, essa transformação. E aí, aqui no meio da base da pirâmide, né, tem a base, o ser, mais acima a gente tem aí o fazer. A gente está falando aí das crenças de capacidade. Então, a gente está falando também aqui, por exemplo, de pessoas que muitas vezes têm essa pirâmide invertida. Então, ela acaba criando nela aquela crença de que para ela ser uma pessoa especial, para ela ser uma pessoa amada, ela precisa fazer muito. É o caso que eu contei para vocês na aula anterior, né? Que era como eu me via. Então, para eu ser amada, eu precisava fazer muitas coisas. Aí a gente tem a crença de capacidade, que é o que, Vanessa? Tá, eu não acredito que eu possa conseguir. Por N razões. Essas N razões são crenças que você tem,
que a gente chama de crenças de capacidade. Então, você não consegue seguir no seu projeto, você não consegue, você está sempre achando que você precisa aprender cada vez mais para colocar o seu projeto no mundo, e muitas vezes você só está empurrando com a barriga porque você está com medo de executar aquilo, porque você tem uma quebra na sua identidade ou uma quebra na sua capacidade. E aí a gente vai também para a última, né, a última parte da pirâmide, que é lá na ponta, né, que estaria aí responsável pelo menos por 10%, que tem a ver com o merecimento. Então, se eu sei quem eu sou, se eu creio que a minha capacidade está ok e que eu tenho capacidade, eu acredito em mim para fazer aquilo. Aí fica mais fácil alcançar aquilo que você quer, que tem a ver com o ter, né? Tem a ver com objetos, tem a ver com a carreira, tem a ver com uma viagem, com o que você quer. Então, por isso que eu falo, não adianta a gente já querer ir lá pro ter ou pro fazer, se a gente não trabalha a nossa essência, se a gente não trabalha a nossa identidade, se a gente não cria essa conexão com Deus. Então, é preciso passar por essas etapas. Ah, Vanessa, mas eu conheço muita gente que tem dinheiro, né? Ou algumas pessoas que possuem dinheiro, elas têm muito dinheiro, e elas estão sem identidade, elas não sabem quem elas são. Só que essas pessoas, elas vão chegar num ponto de vazio. Quantas pessoas vocês já ouviram falar, tem tudo, mas sente um vazio, não sabe o que é? Esse vazio é essa conexão que está faltando da sua identidade. Então, quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, eu era a pessoa do fazer, lembra? A pessoa muito do fazer. E eu não tinha crença de que eu não merecesse, ou de que que tem a ver com ter, né? Ou de que eu não tivesse capacidade. Mas eu sentia que faltava algo. Faltava a minha conexão com Deus. E aí, quando eu comecei a fazer um trabalho de autoconhecimento, que eu identifiquei isso, eu também comecei a fazer um trabalho de autoconhecimento no sentido espiritual também. Mas aqui hoje a gente vai falar basicamente de como as suas crenças são formadas e como você chegou até aqui. Então, por isso que eu trouxe essa pirâmide só para a gente ter uma ideia de como acontece dentro da gente, né, tudo isso. E como isso pode ser útil também para as suas tomadas de decisões daqui para frente. Então, às vezes, a gente está investindo só numa questão profissional, num curso profissionalizante, ou em algo que te traga, talvez, também alegria, eu não sei, né, qual é a sua realidade. Mas aquela pessoa que compra muitos livros, que lê muito, que gosta do conhecimento, mas só o conhecimento não é suficiente, né? Ele é um começo do seu processo, óbvio, né? A gente precisa querer conhecer e aprender. Mas só ele por si só você fazer, só você executar, não vai trazer a felicidade que você está querendo, né? A tranquilidade, a leveza, a prosperidade. Como as crenças são formadas? A gente tem a matriz passiva de formação de crenças, ou seja, não é algo que eu executo, que eu faço por querer, né? Não é algo intencional. É algo que está acontecendo sem você nem perceber. Da mesma forma como a gente está respirando e não está percebendo, o cérebro ele faz isso de forma automática. A matriz passiva de formação de crença, ela exatamente acontece dessa forma. Você nem está percebendo, e quando menos espera, uma crença está ali sendo firmada. E aí a gente tem por duas formas, né? Quais são essas formas, Vanessa? Bom, a primeira delas é por ações repetitivas. Então, você cresceu ouvindo a sua mãe dizer que você é uma pessoa desmazelada, né? Que você é uma pessoa bagunceira. Um exemplo. E aí você acha, por conta disso, você criou uma crença, e aí você acredita que você, de fato, é uma pessoa desmazelada, bagunceira, e você nunca consegue organizar a sua casa exatamente por conta dessa crença. Perceba, essa ação repetitiva, você viu repetidas vezes os seus pais falarem, ou às vezes alguém de autoridade, um professor, um avô, né? No meu caso aqui, lembrando da crença lá do vício do fazer. Então, eu vi repetidas vezes os meus pais ocupados e fazendo muita coisa. Então, eu achava que eu tinha que modelá-los, né? Eu precisava ser, e a gente tem nesse inconsciente coletivo também, que é a nossa ambiência. Então, o primeiro contato que eu tenho com o mundo é a minha casa, é o meu lar, né? A minha família. Então, a minha tendência é repetir aqueles padrões. Por isso que muitas vezes acontece o oposto. Ah, eu não quero isso pra mim, eu vou fazer exatamente o contrário. Existe isso também, né? Porque causa uma repulsa muito grande. Mas, na maioria das vezes, não é o que acontece. Na maioria das vezes, existe a repetição de padrões. Então, quando o seu marido falar, você tá igualzinho à sua mãe, por exemplo, né? Eles gostam de falar isso para nos ofender. Naquele sentido assim, poxa, eu adoro a minha mãe, eu amo a minha mãe, mas eu não quero ser igual a ela, reclamona, que fazia muitas coisas, que estava sempre chateada, que estava sempre mal-humorada, nesse sentido, entende? Então, aquela repetição de padrão de eu ver várias vezes os meus pais repetindo aquele ato de estarem sempre ocupados, me gerou um sentimento. Que sentimento foi esse, Vanessa? Me gerou um sentimento de abandono, um sentimento de ansiedade. E aí, isso me gerou um pensamento. Qual foi o pensamento? Ah, se eu for igual a eles,
talvez eles me deem mais atenção. Talvez eu seja um pouco mais amada por eles. Não que eu não fosse, perceba, a gente não tem como blindar os nossos filhos sobre isso. A gente pode melhorar e prestar mais atenção, mas a gente não tem muito como blindá-los, porque o significado que ele vai dar, você não tem como controlar. Então, o significado que eu dei foi esse. Para eu ser mais amada, para eu ter mais atenção dos meus pais, eu vou precisar ser igual a eles. Então, eu repeti esse padrão. Eu tive um sentimento que me gerou um pensamento, e esse pensamento me gerou uma crença. E toda crença, ela é autorrealizável. Então, é como se você atraísse de fato aquilo para você, por conta até da lei da vibração, que a gente não fala aqui nessas 3 aulas, mas eu falo lá no curso Encontre-se. Então, isso me gerou uma crença, eu preciso fazer muito para me sentir útil e me sentir amada. Essa é a crença de capacidade. Então, eu sou a pessoa que estou sempre estudando, para me sentir útil, para me sentir capaz, porque talvez eu não esteja preparada ainda. Percebe como é tudo muito... É um limiar muito grande, assim. É algo... É muito tênue isso. E às vezes a gente não consegue perceber. Então, é preciso um processo de autoconhecimento, é preciso um processo de trabalhar a sua identidade, trabalhar a sua espiritualidade, trabalhar essa questão toda do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, para que você possa ter a segurança de fazer uma aula, de colocar o seu projeto no mundo, de sustentar aquilo que você realmente deseja. Quantas vezes eu queria muitas coisas, eu começava um projeto, eu parava, começava outro, parava. Quantas e quantas vezes isso aconteceu na minha vida? Por quê? Porque todas as vezes em que a dificuldade batia, em que eu era questionada, é isso mesmo que você quer? Tem certeza? Eu recuava, porque eu não tinha certeza, porque existia aí uma certa quebra na minha crença de capacidade. Embora eu tenha um perfil comportamental, e a gente trabalha também os perfis comportamentais dentro do Encontre-se, principalmente as pessoas que quiserem seguir, né, com o processo e forem das primeiras, vão ganhar a sua análise de perfil comportamental. Embora o meu perfil comportamental seja de execução, um perfil de ação, de rapidez e tudo mais, algo me travava para colocar aquele projeto no mundo, ou eu não tinha certeza. Será que é isso mesmo que eu quero? Eu tenho alunas que entram no Encontre-se exatamente por esse ponto. Vanessa, eu comprei porque eu não sabia o que eu queria. Eu não tinha certeza do que eu queria. Não importa se essa certeza tem a ver com o lado profissional, se essa certeza tem a ver com seguir ou não com aquele casamento, se essa certeza tem a ver com ter ou não ter mais filhos. Não importa. É um ponto em que você precisa tomar uma decisão, você tem muita dúvida e você não sabe o que fazer. E aí, nesse conjunto, né, nesse guarda-chuva das dúvidas, tem um guarda-chuva maior, que são suas crenças. Algo que você desconhece, que você nem explorou ainda. Então, claro que você tem dúvidas, se você não conhece ainda quem você é de fato. E é sobre isso que eu falo no meu trabalho, né? Trabalhar as crenças vão te fazer tomar decisões assertivas, vão te fazer compreender de fato quem você é, vão te fazer mudar a forma como você lida com essas crenças e como você passa isso para os seus filhos, que eu acho que é o mais importante de tudo. Quando você muda isso, você está mudando uma nova geração. Você está incentivando um novo mundo, porque são crianças que vão ser criadas, é claro que elas podem dar o significado que elas quiserem, mas são crianças que vão ser criadas com outro olhar. Um olhar de que elas também possam se reconhecer nelas mesmas, né? Se reconhecer como imagem e semelhança de Deus. E elas terão muito mais chances de sucesso profissional, de sucesso nos seus relacionamentos, principalmente criando e construindo novas famílias, exatamente por isso, porque elas sabem quem elas são, percebem? E qual é a outra forma, Vanessa, que essas crenças elas são formadas? Um forte impacto emocional. Então, para exemplificar aqui, trazendo o meu exemplo mais uma vez, a minha mãe, ela desmaiou na minha frente, e aí ela foi embora para o hospital. Ela teve a trompa dela se rompeu, ela teve uma gravidez tubária. E aí, nessa gravidez tubária, ela passou mal, desmaiou na minha frente, foi muito assustador, eu tinha 3 anos, e ela quase morreu. E ela sumiu da minha vida. Ela sumiu da minha vida por 15 dias. Mas para mim, aquilo era uma eternidade. Então, para uma criança de 3 anos, ela não sabe muito, ela não tem noção de tempo. E naquela época, principalmente, a única coisa que eu sabia foi o que eu vi. Eu vi a minha mãe desmaiando, meu pai correndo, botando ela no carro, a minha avó entrando com ela no carro. O meu pai dando alguns direcionamentos para minha tia, que ficou comigo, porque ela desmaiou na casa da minha tia, eu estava na casa da minha tia. E eu lembro daquele carro indo embora. E aquela sensação, e agora? O que vai acontecer? Embora eu estivesse num lugar seguro, eu gostava muito de estar ali naquele lugar, mas aquela dúvida, né? Então foi um forte impacto emocional. E eu levei anos, muitos anos, para entender o que aquilo me trouxe de crença. Então, trazendo aqui para vocês. Então, eu tive aquele sentimento de abandono,
um sentimento de muita saudade da minha mãe. Eu ficava naquela expectativa, hoje eu vou ver minha mãe, hoje eu vou ver minha mãe. E ela precisou ficar, ela teve 3 paradas cardíacas, ela precisou ficar na UTI e sem acesso mesmo, eu não podia visitá-la. E o pensamento. Aí depois, quando a minha mãe voltou, que ela se recuperou, que eu comecei a... que eu ia pra escola, que ela me levava na escola, porque ela já podia me levar na escola, ela chorava todos os dias que ela me levava pra escola. E qual era o meu pensamento? Eu sou culpada. Eu fiz alguma coisa pra minha mãe. O que será que eu fiz pra minha mãe? E eu perguntava, mãe, o que aconteceu? Mãe, o que eu fiz? Nada. Ela não dizia o que era. Ela não conseguia nem falar o que era, o que ela estava sentindo. E eu me sentia muito culpada por isso. E aí, qual foi a crença, né? Eu acho que eu não sou boa o bastante pra ela. E se eu não sou boa o bastante pra minha mãe, eu não sou boa o bastante pra ninguém. E aí gera aquela coisa do fazer de novo, né? E aí gera também a coisa da identidade. Então, quem sou eu? Se eu não sou suficiente, será que ela queria tanto esse outro bebê porque ela estava grávida, entendi que ela estava grávida, que ela tinha perdido o bebê. Na sequência, com 6 meses, ela engravidou do meu irmão. Então, teve uma quebra também da crença de identidade do quem eu sou, do quanto eu sou bom bastante. Será que eu sou importante para ela realmente? E ela, eu sempre fui muito amada, então assim, foi o significado que eu dei. A gente tem controle sobre isso? Não totalmente, mas a gente pode agora, adultas, mudar isso. Como, Vanessa? Através da matriz ativa de formação de crenças. Então, eu vou criar novas crenças, eu vou empilhar novas memórias, para que a partir dessas novas memórias, eu realmente crie novas crenças, né? Então, você está sujeita a acontecimentos que você não pode controlar, mas quando criança, você podia menos ainda. Então, se hoje já é difícil, imagine quando criança. E por isso que eu falo, esse é o meu papel, alertar mulheres, alertar mães, para que nós possamos mudar isso. Ah, Vanessa, e o papel dos pais? É extremamente importante. O pai é muito importante. Mas eu escolhi falar com as mães, porque eu acho também que a gente pode conseguir aquilo que a gente quer com os nossos maridos, mostrando a nossa transformação, mostrando as nossas melhorias. E com o passar do tempo, e eu tenho vivenciado isso, depois aí de uns 5 anos de trabalho, de autoconhecimento, de mergulho, meu marido percebeu a minha mudança e ele hoje já procura melhorar. Ele hoje já procura entender um pouco mais, querer também se autoconhecer, entender quais são as crenças dele, os fantasmas que a gente tem, que a gente às vezes tem tanto medo desses fantasmas que a gente não quer olhar para eles, não é verdade? Então, a partir de hoje, você poderá começar a mudar as suas crenças com base no que eu vou te ensinar. E aí é que vem o ouro dessa aula, né? Então, com isso, você não vai mudar só a forma como você tem contribuído na formação de crenças dos seus filhos, como você também vai criar novas possibilidades para ressignificar suas próprias crenças. Como, Vanessa? Tão, né, esperada a pergunta. Então, existe uma matriz ativa, não existe a matriz passiva? Então, estudiosos pegaram aquela matriz passiva, entenderam como a crença era formada, e eles disseram, bem, o que a gente pode mudar aqui nessa matriz para que a gente possa mudar esse comportamento e, então, mudar novas crenças? Beleza, vamos lá, vamos ressignificar essas crenças. O que a gente pode fazer? Apagar a gente nunca vai apagar, tá, gente? O que a gente vai fazer é ressignificar, é olhar com carinho para o que aconteceu, é entender que naquela época você tinha uma idade para ter um nível de compreensão, que hoje você tem um outro nível, e colocar novas memórias nisso. Então, como vai acontecer a matriz ativa, Vanessa? Então, antes de tudo, eu preciso te dizer o que são as sinapses. Então, eu não sei se eu já comentei com vocês na primeira aula, acredito que sim, a gente falou sobre as sinapses neurais. Então, o que é isso, né? Você tem lá os transmissores, né, os neurotransmissores e os receptores. E toda vez que eles se conectam, formam uma sinapse neural. Então, ali forma uma crença, ok? Então, nós temos a neuroplasticidade, ou seja, nós somos moldáveis e adaptáveis. Esse molde, essa adaptação, ela é mais maleável, ela é mais fácil até os 25 anos. Quando o córtex frontal, ele de fato ele é finalizado. Então, até os 25 anos, a gente tem uma plasticidade maior do que depois dos 25. Ah, então aquela coisa do burro velho não aprende, né? Não, isso não é verdade. A gente continua aprendendo, só que a gente vai precisar fazer um esforço um pouquinho maior de compreensão e de mergulho para poder começar a sair daquele estado de inconsciência, de incompetência, para um estado consciente, competente. Ok? Até chegar no estado do competente inconsciente, que é quando a gente já faz as coisas por si só e aquilo já está dentro de nós. Então, é preciso passar por esse processo. Qual é a fase que você está vivendo hoje? Muito provavelmente a fase inicial, que é aquela primeira lá. Bom, antes da aula eu estava inconsciente sobre aquilo, incompetente. Agora eu já fico consciente, mas eu ainda estou incompetente. Preciso fazer um trabalho de continuidade para me tornar competente naquilo, tá bom? E aí ficou comprovado por diversos estudos, e eu trouxe alguns deles, né, durante as outras aulas, como você pode mudar a comunicação e como mudar a sua comunicação vai mudar o seu pensamento,
o seu sentimento e a sua crença. Percebe? Então, a partir de agora, eu já sei que quando eu mudo o meu comportamento, a minha comunicação, quando eu mudo a forma de agir intencionalmente, né? Você precisa ter uma intenção nisso, e quanto mais intenção eu coloco, mais forte vai ser a minha mudança de pensamento e de sentimento, e maior vai ser a minha crença. Então, quanto mais eu faço isso, melhor, e aí sim eu mudo a minha crença. Então, vamos dar o exemplo aí da comunicação de vitória. Lembra que eu falei com vocês na aula passada sobre vícios emocionais? A gente conversou sobre alguns exercícios que vocês podem fazer para comunicar a vitória. Então, quando eu comunico a vitória, que pode ser aquela posição da Mulher Maravilha, que a gente trouxe o estudo também, esse da comunicação da vitória, a forma de comunicar com seus filhos, olho no olho, abraço, tudo isso vai fazer com que você tenha pensamentos positivos, ou seja, pensamento de vitória. E quando eu tenho pensamento de vitória, eu sinto a vitória. E quando eu sinto, aquilo acontece. Então eu vibro, eu tenho uma crença positiva. Eu começo a formar novas crenças. Por que é tão importante a gente formar memórias nos nossos filhos? Exatamente por isso. Memórias, quanto mais memórias positivas os seus filhos tiverem, maior serão as chances deles terem sucesso na vida. Tá, Vanessa, mas a minha vida, né, minha vida era toda cagada, eu não tive isso na minha infância, só tenho memórias ruins. Comece hoje o seu processo de mudança. Nunca é tarde para começar. Comece agora. Eu comecei o meu processo de aprofundamento de crenças lá para os 40 anos. Então, hoje eu tenho 45, então são 5 anos aí de construção, de estudo, de mergulho, de coragem, porque a gente precisa ter coragem para dar esse primeiro passo. E esse é o meu papel, o papel de ajudá-las nesse processo, de trazer essa coragem, entendeu? Então, é dessa forma. Então, da mesma forma que a gente conversou lá na aula de introdução, da formação, né, sair do inconsciente incompetente até chegar no competente e inconsciente, você vai poder ter aí 3 escolhas. Ah, quais são essas 3 escolhas, Vanessa? Bom, você pode passar pelo processo sozinha, tá tudo bem. Você pode ser autodidata, você pode ler livros, você pode assistir aulas gratuitas no YouTube. Então, mas qual é o preço disso, né? E aí, se você tem um valor econômico alto, o que é o valor econômico? Não é só a questão do dinheiro, do quanto eu tenho que investir ou do quanto eu vou ter que pagar, mas também a questão do tempo. Então, por exemplo, eu tenho um valor econômico alto no sentido do custo-benefício, do tempo. Então, tudo eu vou avaliar. Quanto tempo eu vou levar para aprender isso? Ah, se eu aprender com aquela pessoa que já passou pelo processo, eu vou aprender mais rápido? Vou. Então, eu prefiro esse caminho. Pode ser que seja o seu caso, pode ser que não. Mas é importante que você sustente as suas escolhas. Então, se você escolher ser autodidata, o preço pode ser o tempo que você está deixando, né, perdendo de transformar. Então, quanto antes eu transformo as minhas crenças, mais rápido eu transformo a minha vida. Trilhar o caminho é o mesmo, gente. A diferença é como eu vou fazer para chegar lá. Eu posso ir andando, eu posso ir de moto, eu posso ir de avião, eu posso ir de carro. Eu escolho como eu vou fazer para chegar, né? Então, e não só isso. Quanto mais rápido eu aprendo, melhor eu passo isso para os meus filhos. Então, eu aprendo e eu aplico na minha vida. E eu já gero uma transformação mais rápida. Então, quando eu descobri tudo isso, quando eu passei pelo processo, a minha filha já tinha aí uns 10 anos, né? Ela vai fazer 15, ela já tinha uns 10 anos. Ela já tinha vivido uma boa parte da infância com uma mãe reclamona, com uma mãe que fazia muitas coisas, com uma mãe que não dava atenção para ela. Essa foi a infância dela até os 10 anos. A partir do momento que eu comecei a fazer essa mudança, fazer essa transformação na minha vida, uma nova mãe se formou. E ali, nesse período dos últimos 5 anos, eu gerei um laço com ela, que eu não teria tido esse laço com ela justamente hoje na fase da adolescência, em que existem as dificuldades que ela enfrenta, que todos nós na fase de adolescência enfrentamos, alguns mais, outros menos, ela não teria esse suporte. Então, ela passa pela vivência dela, pelos problemas que ela tem, mas ela sabe que ela tem um suporte, ela sabe que ela tem um porto seguro. E ela posta isso todos os anos nos Dias das Mães, né? Ela tem postado isso. O quanto eu sou importante na vida dela para ser esse porto seguro para ela, para trazer essa clareza para ela. E essa mesma conversa que eu tenho com vocês, eu tenho com ela também, porque ela é uma menina muito amadurecida. Então, eu posso ter essa conversa com ela. Então, ela já tem uma consciência que eu não tinha na idade dela. Então, olha o quanto eu pude, nesses últimos 5 anos, trazer de aproximação com a minha filha, exatamente por conta da minha transformação. E aí a gente tem a segunda opção. Qual é a segunda opção, Vanessa? Então, a primeira opção é você ir no processo sozinha. Tudo bem, é como se você estivesse indo do ponto A para o ponto B, caminhando. Vai levar mais tempo, claro. Quando você passa pelo processo de aprendizagem em um curso que te ensina a destravar rejeição, culpa, medo, não merecimento, ingratidão, quando você passa por um curso que começa a reprogramar suas crenças, você começa a aumentar o seu estado de clareza e você começa a encurtar
esse tempo. Então, aqui imagine que você está indo de carro, né? Que é o curso Encontre-se. E quando você passa por esse processo, né? Com informações, com o curso e com a ajuda de uma mentora, aí você potencializa muito mais. Aí você vai chegar muito mais rápido, é como se você estivesse indo de jato, por exemplo. Porque você tem o processo que aquela pessoa passou, ela vai te dar as orientações e vai te trazer essa clareza de que você está indo para o lugar certo. Então, quando as minhas alunas chegam para mim e falam, Vanessa, eu escolhi você como mentora porque você passou pelo processo. Eu escolhi você como mentora porque eu entendi que eu precisava só ter certeza se era isso mesmo o caminho que eu queria seguir. Muitas estavam seguindo no caminho errado, e outras não, só fizeram clarear aquilo que elas já sabiam. Então, é sobre isso, é sobre você não só vivenciar experiências de curso, mas escolher o terceiro caminho também, que é de ter uma mentora. Bom, qual que é a boa notícia? Bom, a boa notícia é que se você escolher a opção 2, que é comprar o curso Encontre-se, que está sendo ofertado a partir de hoje, no final dessa aula, a minha equipe já vai colocar no grupo quais são os bônus, o que vocês vão ganhar. Mas, além disso, vocês vão ter acesso a diversos outros cursos também, que eu vou liberar, né? Vou liberar essa lista. E também você vai ter acesso a 2 sessões de mentoria comigo. Então, isso é um bônus. Tá, Vanessa, ok, então eu vou ter 2 sessões de mentoria com vocês. Será que 2 sessões vão ser suficientes? Só com 2 sessões eu vou aprender? Claro que não. Esse é um curso de baixo custo. Eu realmente desci bastante o valor dele para ser um preço justo, para que vocês possam ter esse primeiro acompanhamento. Eu posso dizer para vocês aí que ao longo da minha jornada, eu já investi pelo menos uns 100 mil reais ao longo da minha jornada com autoconhecimento. Fora os outros cursos técnicos especializantes que eu fiz. Então, assim, é investimento, é doação de tempo. Esses encontros, eles são individuais, então eu não posso, de fato, fazer muitos deles, porque senão eu prejudico a minha agenda e eu não abro mão da minha agenda, dos meus negociáveis com os meus filhos. Então, por conta disso, eu tentei achar uma coisa que fosse justa para que vocês pudessem experimentar um pouco do que é ter um mentor, para quem nunca teve um mentor, e entender como é o processo, né, de evolução e o caminho que vocês podem percorrer, e mais ainda, tudo aquilo que vocês querem conquistar, tá? Tá, Vanessa, me fala um pouquinho quais são os bônus. Eu vou trazer alguns deles aqui. Então, você tem a aula completa de como se livrar da síndrome da Mulher Maravilha. Essa que eu trouxe aqui pra vocês na primeira aula foi só uma pitadinha do que é a aula. Você tem uma aula sobre o que é multipotencialidade, ser uma mulher multipotencial, aquela mulher que quer muitas coisas, que tem muitos dons e não sabe como colocar isso no mundo. Você tem uma aula também sobre como convencer o seu marido sobre o seu novo projeto profissional. É importante a gente aprender também sobre esse poder do convencimento, que tem muito a ver com marketing, que tem a ver com comunicação. Você tem a aula sobre oportunidades no digital. Então, eu trago nessa aula quais são as oportunidades que eu tenho aí nesse mundo do digital, que é o mundo que eu quero entrar, mas que eu não conheço, que eu sinto que vai ser bom para poder eu trabalhar de casa, mas eu não sei exatamente o que eu posso fazer, quais são as minhas habilidades que podem se encaixar. Então, tem uma aula sobre oportunidades no digital. Tem uma outra aula que vai ajudar vocês com o processo de conexão com com a sua intuição, que eu trago o conto russo da Vasalisa, né? Ou Vassalisa, algumas pessoas falam assim, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Também tem uma aula muito importante sobre planejamento, foi a última aula que eu dei sobre o planejamento do ano de 2024. Porta, está no meio do ano, está no fim do ano. Ela é uma aula geral para que você sempre tem aquele momento de fazer o seu planejamento do que você quer daqui pra frente. Então, pode ser para os seus próximos 12 meses, né? Também tem essa aula e a mentoria individual de 2 sessões. Então, tudo isso com bônus. E qual é o bônus da primeira hora? Eu gosto sempre de fazer um bônus de primeira hora para ajudar vocês a tomar essa decisão e impulsionar vocês a tomar essa decisão de forma mais rápida. Qual seria esse bônus, Vanessa? Bom, você vai ter, além daquelas 2 mentorias que eu falei que vocês teriam, vocês vão ter mais uma sessão da sua análise de perfil comportamental, não só a sua análise de você com você mesma, mas uma análise 360 graus. O que é isso? Você vai poder entender como as pessoas te veem e como elas esperam, né, o que elas esperam de você, no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, se você quiser, e no seu ambiente social, com seus amigos. Então, é muito interessante perceber, muitas vezes, que você quer tomar uma decisão, que você está mudando o seu jeito de ser, é o que a gente chama do adaptado, mudando o seu jeito de ser para agradar o outro, e o outro nem espera tudo isso de você. O menos já seria o suficiente. Então, é muito legal perceber isso. Só a análise de perfil comportamental, se vocês fossem comprar no mercado, já pagaria todo o curso e todo o bônus, tudo que vocês vão estar recebendo, tá? Além dessa análise extra, né, da sessão bônus de análise de perfil, essa sessão bônus, ela é uma devolutiva que eu faço com você, eu te explico todo o relatório de mais de 40 páginas, a gente traça um plano de ação juntas, a gente faz análise do SWOT, né, que são suas forças, suas fraquezas, suas fortalezas e aquilo que você precisa melhorar, a gente faz tudo isso. Eu vou dar também um desconto de R$100.
Então, você não vai pagar o valor de R$ 397, mas você vai ter aí o desconto de R$ 100 e você vai pagar R$ 297 ou 12 de R$ 29,70, ok? Então, quem comprar até as 13 horas, vou liberar aí até as 13 horas de hoje, vai poder ter acesso a esse bônus de R$ 100 e também a todos esses outros bônus que eu acabei de falar. Gente, essa é a oportunidade que faltava para você ter uma mentora, para você experimentar o que é ter uma mentora, para você ter acesso a um curso que eu preparei com muito carinho, com muita dedicação e muito estudo, né? Através de estudo de muitos livros, estudo de muitos cursos, muitas formações, para que você compilei tudo isso, para ficar mais fácil para você entender, para que você tenha menos, né, percorra o seu caminho em menos tempo do que o que eu percorri, por exemplo, para você então conseguir viver uma vida leve e próspera, se encontrando, entendendo quais são seus reais desejos, sustentando suas escolhas, porque não é só sobre escolher, mas sustentar suas escolhas e seguir para você vencer naquilo que você de fato deseja na sua vida. É isso, um beijo e fica com Deus, te vejo no curso.